Bom, o que eu vou falar é uma série sobre todos os enganos que envolve Apocalipse e todo o mundo e todas as coisas que dizem, que falam. E o que me admiro é que eu não tenho engajamento para isso. A página caiu o engajamento absurdamente. Eu digo que a minha página pessoal, com 800 pessoas, tem mais engajamento do que essa daqui. Porque é um controle do sistema para que eu não possa falar. Eu vou ser bem sincera, eu tô aqui, né, nessa live, resolvi vir fazer essa live que eu poderia estar realmente descansando, porque meus dias, esses dias não foram descansando, de feriado, não foi descansando. Embora o único momento que eu podia assim, eu fui comer e festejar um pouco com os meus vizinhos, só foi uma noite onde comemos e vamos embora para casa, mas trabalhando muito. Quem trabalha com agricultura sabe como que é difícil e pesado, principalmente cuidar de bezerro novo. Então você deve imaginar, se não imagina, não imagine, que é trabalho pesado mesmo. Pesado mesmo, difícil, de manhã, de tarde da noite, um dia após o outro, a mesma coisa, bezerro doente, mesmo mundo de problema, um atrás do outro, enfim. Mas não vim aqui para falar dos meus problemas, mas é bom dizer, porque as pessoas acham que eu não apareci aqui até agora com tantas coisas que vêm acontecendo, porque eu não quero. Não é, entendeu? E foi porque eu fui procurar bezerro novo? Foi não. Eu sou esposa, né? A gente acompanha o que o marido decide fazer. Então é sobre isso. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui o óculos que eu não quero ler nenhum comentário, eu quero só falar. Eu realmente gostaria de estar dormindo, descansando, mas a gente está vivendo o fim dos tempos todos os dias. Todos os dias a gente está vivendo o fim dos tempos, todos os dias, desde que existe mundo. Mas o que mais me admira é as pessoas acreditar muito nas igrejas. Eu tenho que ser realista porque nós estamos vivendo uma época de muitos enganos e isso tem que cair por terra. As pessoas que querem realmente a Deus, elas têm que entender que nenhum tipo de denominação, igreja nenhuma vai salvar você. Nem o pastor, ele pode ter orado, acontecido milagres, mortos ressuscitarem, coisas extraordinárias acontecer. Você precisa lembrar que a palavra de Deus vai dizer que fizeram milagres e prodígios em nome de Deus e vai ouvir abertamente. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque a salvação não depende de você dar o sopão da caridade, doar todo o seu dinheiro, subir a escada, queimar o corpo. Se não houver o amor de Deus, nada adiantou. Nada adiantou. Então, o que nós estamos vivendo, eu preciso alertar isso, já vim alertando, gente, eu não sei, eu não consigo compreender por que as minhas páginas até agora, elas não têm engajamento para que seja visualizada essas lives. Você sabe o que é você estar desde o ano de 2019 avisando os acontecimentos e todos os acontecimentos ocorrerem e você não tem engajamento? Aí eu fico olhando e vejo quanta palhaçada que esse mundo é. Tão manipulado, porque tava lá uma mulher falando que sonhou com uma nave descendo lá no jogo do futebol. Quando eu tava voltando da roça, que eu abri assim o Instagram, aí tava lá. Eu disse, o que é isso? Que é isso? Aí meu marido, meu Deus, isso é loucura. Eu disse, talvez o sonho dela tenha um outro significado, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu não vim para isso. Enfim, aí eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, tem tantas coisas que tem engajamento, que as pessoas ficam, mas o que eu preciso falar a respeito do Brasil, até a pessoa que assiste aqui as lives nem compartilha os vídeos, que eu acho mais impressionante, é que se eu for para minha página postar um vídeo de costura lá, aí vai estar lá alguém, irmã, não tem live não, não vai fazer mais live não, só que aqui tá cheio de live, minha irmã. Desde 2019. E vocês compartilham? Não. Vocês comentam para ter engajamento? Não. Aí vocês querem cobrar de mim? E a parte de vocês? Vocês não pregam o evangelho também, não? Porque o ID é para todo mundo. Não é só para mim, não. Por acaso eu sou a preferidinha de alguma coisa? Não. É cansativo tudo isso. Cansativo demais. Eu tenho mãe. Sabia que eu tenho que cuidar da minha mãe, dos meus filhos, do meu marido, do que ele inventa de fazer? É a matriarca da família?
praticamente. Tudo vem para cima de mim. Imagine como está minha cabeça e meu corpo, o meu cansaço. E eu venho para cá, paro parte do que eu tenho que fazer, que eu poderia estar dormindo, porque daqui a pouco eu vou ter que ver bezerro. Entender? Se viajar para ir cuidar de bezerro, para no outro dia voltar, cuidar das coisas, voltar de novo. E fora as outras coisas, que as pessoas acham que eu sou uma desocupada. E eu venho alertando. E cadê vocês? Qual é a parte que vocês vão fazer? Cobrar a mim uma live? E cadê? Porque sempre são as mesmas pessoas que estão aqui pedindo para entender a Bíblia. Você não tem Bíblia na sua casa? Você não tem um coração quebrantado para buscar a presença de Deus? Porque só Ele pode abrir os teus olhos para tu entender o que eu falo aqui. Quer que eu fale claramente? A besta do Apocalipse é os Estados Unidos. É os Estados Unidos da América. Eles são a besta do Apocalipse desta geração. Porque besta não é um homem que alguém vai escolher para se entrar no tom de Salomão, erguer o santuário lá do Salomão, não. Eu já expliquei tudo. Sabe o que é tudo? Foi muito bem explicado. Muito bem explicado. Que inclusive as lives eram 3 horas de live. Várias lives. Sabe o que é ler uma Bíblia inteira com pessoas? Foi o que eu fiz aqui. Aí vai cobrar de mim. Deus está vendo. O que foi que eu pude fazer? Desprender-se da minha própria vida para entregar aquilo que o Senhor havia pronunciado através dos profetas. Está escrito na Bíblia Sagrada. A besta é governos. 666 é homem. É governo de homem. É domínio de ser humano. Não existe alienígena. Não existe extraterrestre. Existem naves espaciais, sim. E eles vão aparecer a qualquer momento. Existe extraterrestre? Não, existe corpos com genética reversa modificada. Onde os próprios Estados Unidos elaborou tudo isso para enganar a humanidade. Colocou lá. Uma longa história. Uma longuíssima história. Ocultamente dá vida aos espíritos imundos. Claro que tu acha que o espírito imundo vai querer ficar habitando em estátuas, em bonecos que não se mexe, que não pode se mexer? Porque os reis da terra consultam os espíritos imundos para junto com eles operar milagres. Ou você esqueceu do que a Bíblia diz? Vamos refrescar a memória? O que eu acho mais interessante é esses pastores da prosperidade ficar tão preocupados com a prosperidade quando o que está para acontecer nesse mundo, inclusive, eu disse, olha, os Estados Unidos estão aí dizendo que vai ajudar a Venezuela, não é isso? Eu falei aqui em live, está indo que vai ajudar a Venezuela. Não vai não, vai fazer a mesma coisa que fez na Palestina há anos e séculos lá atrás. A Europa é a malignidade do mundo, porque lá era onde estavam os antigos impérios, e principalmente o romano. E a sua extensão é os Estados Unidos. Estados Unidos e a União das Nações, que é a ONU, né, é uma grandiosa farsa, que não quer nunca paz, sempre são os criadores das guerras. Aí vocês procuram quem é o anticristo? João já disse quem é o anticristo. Vocês estão caçando ele ainda? Quando João, naquela época, já disse, filhinhos, já é a última hora, já há muitos anticristos, e eles saíram do nosso meio. Ele estava falando dos judeus que não creram que Jesus era o Filho de Deus e que tinham suas doutrinas e não aceitavam outra, carregavam essa marca como carregam até hoje, a marca de homem, na testa e na mão. É a lei, porque eles vivem pela lei, quer dizer, finge que vive pela lei. Negam Jesus. Ser anticristo é aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus e que veio em carne. Porque está negando a obra suprema de Deus. Logo, acreditam que um homem e uma mulher carnal possa trazer um homem para trazer a paz ao mundo, quando na verdade o único que trouxe a paz é aquele que Deus projetou, falando, gerou. Ele
Transforma o coração do homem, porque a única transformação para trazer paz à terra é o homem ser regenerado do seu coração maligno. Porque eu duvido que você pode pegar uma tábua de ouro maciço e pregar na testa de um indivíduo cruel. Ele não vai mudar por causa de ninguém sentado em trono de lugar nenhum nesta terra. Mas Jesus, ele diz para o teu coração, filha, você não vai fazer tal coisa, porque você vai viver para pregar a minha palavra. Doa quem doer. E é você querer fazer o que você quer e você ter aquele espírito forte e poderoso dizendo, é assim. É você ouvir, tá dormindo no seu sono. E você escutar uma voz audível e potente bradando, apacenta as minhas ovelhas. Enquanto você diz, meu Deus, eu não quero saber de gente que fica rejeitando a tua palavra. Eu estou perdendo o meu tempo. Mas o meu tempo nem meu é. É quando você olha alguém fazer o mal para você e Deus tratar aquilo com você e você diz assim, igual criança, sabe? É desse jeito. Tá tudo bem. Porque você entende que esse mundo aqui é tudo passageiro. Vamos lá. Eu espero que vocês deem valor a isso aqui, porque o que eu vou falar, Brasil, para o Brasil. Sabe fazer corte das lives, não? E replicar por aí afora, não? Façam isso. Porque o que eu venho falando é grave, é sério. Eu tava lá na roça, cuidando de bicho, de coisa, de terra, e pensando, meu Deus, em algum momento eu preciso dar um recado para o Brasil. Para dizer para eles buscarem ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Porque eles estão pedindo ajuda a Bolsonaro, pedindo ajuda à besta dos eventos, que é Donald Trump, aos Estados Unidos e toda a sua pompa do Egito, que está lá entranhada desde o inferno, está lá, entranhada a malignidade, o bode. Por isso que Messi ama o bode. Quem é o bode peludo, não é mesmo? Ah, meu Deus do céu. As hierarquias, todas as hierarquias dos impérios turco-otomano, dos impérios babilônicos da Mesopotâmia, de todos os impérios romanos, Grécia, os persas, são homens que derramaram sangue inocente, que são dominadores. Portanto, no livro de Daniel, Deus vai dizer que vai tirar o cetro dos dominadores. E quando vai dizer em Apocalipse sobre 666, é sobre o domínio do ser humano. Deixa eu desativar aqui, porque daqui a pouco alguém pode querer me ligar. É sobre o domínio do ser humano. Já vamos lá. Se der tempo, se nos já vierem me buscar para ir ajudar. Todas as vezes que o mundo tá um caos, começa essas coisas também para o meu lado, me distanciando das cidades. Mas eu creio no propósito de Deus. Mas vamos lá. No capítulo 16, anote, releia, a live vai e vem, não sei. Capítulo 16, versículo 12, sobre o sexto flagelo. Nós estamos para tocar, vai ser tocada a quarta trombeta. É fogo, fogo por toda parte, fogo. Fogo caindo do céu. Alguns lugares em escuridão. Depois vem os tais gafanhotos, que já falei disso várias vezes. Até no livro de Jeremias diz quem é os gafanhotos. Vocês acham que os gafanhotos é o quê? Extraterrestre? É não, é governo de homem. Quando Jeremias disse, os gafanhotos vão vir da cidade de Babilônia, vai entrar aqui, vai comer todo mundo, vai destruir todo mundo, comer a horta, arrasar levar suas riquezas e destruir vocês. Ele estava simplesmente dizendo e ele vai e explica. São homens armados, soldados, que é o que está acontecendo na Venezuela. Vou ajudar vocês. Eu sou o Trump. Ajudar? Eu disse aqui. Ele não vai ajudar. Ele está interessado nas riquezas da Venezuela, assim como a do Brasil.
Tá aí até hoje. Em 2022, quando Deus me deu uma visão. Visão não é sonho não, minha irmã. Visão é acordada, tu tá vivendo a tua vida normal, de repente Deus chama tu pra te mostrar. Simplesmente tu não vê armário dentro de casa, tu não vê nem teu corpo mais, tu vê a visão. Se vocês não sabem o que é visão, procurem realmente entender o que é a visão de um profeta verdadeiro. Porque vocês sempre estão atrás de alguém que não use brinco, que não use bermuda, que vá para a igreja todo dia, mas que está distante do Senhor. Nada que o ser humano possa fazer salva ele. Se alguma coisa eu e você pudesse fazer para nos salvar, Deus não precisaria fazer o verbo se fazer carne. E outro enigma, dizendo um ramo novo, para ver se brota alguma coisa boa da videira, porque estava seca, não tinha nem a figueira nem a videira. São exemplos para dizer, eu crio de novo um segundo Adão, porque a primeira raça da humanidade pecou, e agora só um ramo novo da raiz de Jessé para brotar o que presta. E é através de obra física? Não. Por isso que o Senhor tirou a árvore da vida de lá. Quem é a árvore da vida do Éden? Jesus. Ele estava lá entre os judeus, eles negaram ele, não acreditaram que ele era o filho de Deus, então o Senhor levou ele para junto dele, meu irmão. Para que o povo não acessasse o caminho da vida eterna, porque é só por meio dele. Porque quem não crê já está condenado. É só juntar o quebra-cabeça de toda uma Bíblia. E isso eu venho fazendo desde 2019. O que eu venho falando é algo espetacular. E não vem de mim. E eu tenho conhecimento disso, porque muitas vezes eu estou lá trabalhando na roça e eu disse assim, meu Jesus amado, como o Senhor me alcançou. Mas o que eu acho mais interessante é que eu estou falando de coisas que estão extremamente sérias e reais. E a maioria desse povo não entende. Ou vocês arregaçam esses ouvidos de vocês para entender isso aqui, dobrando o joelho, clamando por Deus, ou vocês vão estar condenados com tudo que há de vir sobre esta terra. Porque eu vos afirmo que desde 2019, o que eu venho falando aqui, tudo aconteceu exatamente como foi dito. A besta dos eventos estava interessada no tudo que tem na Venezuela, na Palestina, na África. A África é o berço da humanidade, meu irmão. É território Líbia. África, Líbia, Egito. Quem era o Egito? Pomposo, frondoso. Usou do seu poder, da sua arrogância, escravizou o povo de Deus com medo de que ele se juntasse com outros e destruísse eles. Até hoje o Egito está assim, fazendo sinais da pirâmide, pregando a tal prosperidade. Observe as igrejas de Roma, cheias de triângulos por toda parte, tem umas que tem até os 3. Há simbolismo em Hollywood da pirâmide, do olho que tudo vê. É uma mistura dos impérios antigos, romanos, gregos, persas. Você não acorda para esses dominadores? Vocês ainda procuram sobre o 666? Tomara que dê tempo de um dia eu falar sobre o 666. Porque vocês ficam pensando que é o chip do Elon Musk. A maior besta é a mulher encharcada com sangue dos santos, sentada no lugar que ela não deveria estar. E o mundo se curva a ela e ainda visita os túmulos vazios dos profetas que lá viveram. Envolveu a África e incubou e escondeu o nome de origem da África e do Brasil. Mas os profetas de Deus têm um entendimento revelador. E não é porque a gente fica assim o dia todo. Não. É quando de repente você quer trabalhar num canto e Deus simplesmente veta 3 meses de trabalho teu e te acomete de mesmo de enfermidade e que os médicos não descobrem e que Deus brada na tua casa e diz assim, prega a minha palavra, eu vou te mostrar o que está escrito nela. E que você vai ler não porque você diz eu quero entender, obrigando a entender. É não. É quando Deus te pega num domingo de tarde e diz assim, abre Apocalipse 13. Olha a parte que João viu o dragão. É você estar acordando e você tem uma visão. O seu teto não existe mais, está lá.
Lembra de Daniel? Era assim com ele. Era dormindo, acordado em qualquer lugar, tendo visões, ouvindo as vozes altas, audivelmente, uma voz que é de muitas águas. Mesmo. Por mais que vocês não aceitem, eu estou falando a verdade. O Brasil precisa correr depressa para os pés do Senhor e invocar a Ele por salvação, que Ele abra os céus. Porque, de fato, como João viu, a terça parte vai ser destruída. Apocalipse 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aí para de ficar com essa noia dessas pessoas loucas. Aí o rio está secando, Eufrates. Vão cercar Israel, cidade santa. Lá não é cidade santa. Lá é a mulher encharcada com o sangue dos santos. Lá também é a criação de homens dominadores que negam Jesus até agora. E para de pegar textos isolados e dizer a salvação é dos judeus e dos gregos. Vocês estão preparados para uma conversa comigo? Não, minha gente. Falo de vocês aqui não, falo dos líderes. Vocês estão vendo com a letra mata. Sugiro que invoque ao Senhor Deus, porque anteriormente eu dizia, se me chamar para um podcast eu vou. Não vou, eu não vou mais para lugar nenhum. Se quiser, assiste às lives. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que... Ai, meu Deus, que ignorância. Precisava ver a ignorância dos profetas de Deus que rasgavam as roupas no meio da praça. Ficava logo nu. Tá pensando que não era, não? Quando eles viam o povo negando a verdade? Você não sabe da história. Se realmente leem a Bíblia, examinam ela mesmo? É mesmo. Porque se vocês examinassem, ficariam perguntando com a grande, enorme interrogação o que fizeram com a África e o Brasil. Porque toda a geografia que está aqui dentro, as diretrizes não indicam aquele território que construíram como uma cidade santa. Os nomes, as localizações geográficas que tem aqui, mostra a África inteiramente. Até pelos nomes. E são vendidos até hoje por ter rejeitado o Senhor. Sofrem. Líbia, Palestina, povo do Oriente, por toda uma história que envolve Egito. Ai, meu Deus, é muito complicado. Aí, voltando, antes de eu ler aqui, existem sistemas tecnológicos, mais de não sei quantos mil, mais de 60 mil, muito mais satélites lá em cima. Esconderijos em outras partes que não foi habitada. E lá está a grande farsa subterrânea marítima e por toda parte. Bases em todo canto, naves, ou criadas por homens e pelos espíritos dos poderes malignos. Operadores de grandiosos sinais que vai enganar a maioria da humanidade, que inclusive já engana. São os do topo da elite, da pirâmide, os globalistas, os que têm tudo neste mundo. Não falo de pessoas simples, falo de gente poderosa mesmo. É por hierarquias esse poder que se transcende em gerações. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. São espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de juntar esses espíritos imundos que se parecem com rã. Eles se reúnem com os governos, que não tem mais rei, né? Só lá na Inglaterra aparece. Então esses seres semelhantes a rãs são espíritos de demônios
que operam milagres e grandiosos milagres e até acendem vulcões, criam catástrofes, explodem os lugares. Têm acordos com os homens da terra para dar a eles o poder que eles sempre quiseram. E sempre foi assim. Até quando disseram para Jesus, tudo isto aqui eu te darei, se tu prostrado me adorares. É mesmo que você é mesmo o filho de Deus, é? Então se você é, então transforma essa pedra aqui em pão para eu ver. E vocês pegaram esse texto para botar tudo culpa num único persona, o diabo, um bicho. Quando na verdade todo aquele que não crê já está condenado. Todo ser vivo que não foi um bom ser humano está condenado, preso na dimensão, na potestade. Deus falou que os filhos da rebelião não entrariam no descanso. Não voltam para esse corpo. Está escrito no livro de Isaías, no livro de Ezequiel. E vocês pegaram o texto de Isaías para dizer que é tudo referido ao diabo, quando na verdade estava se falando a carta para o rei de Tiro e que na verdade se referia aos governos humanos. Então eles estão presos na potestade. E tudo o que eles querem é se livrar da ira daquele que há de vir. O medo deles é do céu se abrir. E precisam de quê? De um corpo. É por isso que eles usufruem corpo de animais, de alguns seres humanos incorporando, e você tem que ir lá expulsar legiões. Para quem viu, sabe do que eu estou falando. Agora quem fica achando que tudo é um capirotinho, os capirotos, legiões, existe legiões. E é chamada de demônios. Mas é sobre ser humaninho que vocês acham que são os queridinhos de Jesus. Existem hierarquias. Você foi rebelde? Quem viveu pela lei na época e era rebelde está preso, esperando o dia do juízo. Jesus veio justamente para tirar do mundo dos mortos. Você acha que Jesus ia descer lá no mundo dos mortos por causa de quê? Os 3 dias que a morte não pôde reter Jesus era sobre libertar aqueles que estavam presos. Lembra que disse que muitos foram vistos? Porque senão ia ficar no pó da terra, que é outro enigma para dizer pó da terra, Sheol, inferno, prisão, tudo é prisão da carne na sepultura. Sepultura, abismo, morte, a última a ser vencida. Esqueceu de ler? A morte é a última a ser vencida. A carne é a última a ser tratada. A prisão é a última a ser tratada. Quando concluir a obra extraordinária de Deus, restauração do que se havia perdido. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. Aí é claro que desde o passado os reis da terra consultavam os mortos, necromancia. Sempre consultaram os mortos. Os reis tinham esse hábito de consultar para saber se iam vencer as batalhas, o que queriam fazer, ou você não leu na Bíblia. Só que Deus disse que não podia e nem pode consultar morto. É impossível. Depois da morte segue-se ao juízo. É mesmo. Mas se consulta. E os reis da terra sabem disso. E é junto com eles que eles fazem tudo isso que você está vendo agora lá na Venezuela. Você vê na Venezuela, você vê por toda parte, junto com a ação dos seres malignos, que inclusive os Estados Unidos deveriam explicar a sua genética reversa subterrânea, onde criam a imagem, o criou. A própria imagem criou outra imagem. A besta deu vida à imagem. A imagem é criação. A maior desobediência da humanidade. Para que eles não participem do juízo? Sem corpos? Vocês vão ver tudo isso. Voltando ao aviso, eu disse, Estados Unidos está com interesse na Venezuela
E agora eles vão ficar aparentemente dizendo que é para resolver o problema lá. Eles vão provocar destruições e guerras e conflitos naquele lugar. Igual fizeram no passado com a Palestina, que até hoje agora só tem um pedaço de gente lá, sofrendo por conta de tudo que a besta e sua imagem fez e faz. O interesse dela é o Brasil agora. Só que o Deus que eu sirvo, de Abraão, Isaac e Jacó, me mostrou em visão que no dia que esse cavalo baio se levantar contra o Brasil, vai quebrar as 4 patas dele. Quem vai fazer isso é um rei cruel, que inclusive tem olho no Brasil também. Só que todos eles no final serão surpreendidos porque o céu vai se abrir, viu? O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A boca do dragão. Quem é o dragão? Dragão é um governo. É o dominador. É aquele que arrasta a 3ª parte da humanidade. Lá em Apocalipse 9, João viu ele. Esse dragão, ele é a antiga serpente. Quem é o dragão? O pessoal da lua e da estrela. É ele, o dragão. Que tem dia, hora, mês e ano preparado para a destruição da 3ª parte da humanidade. É quando Deus vai dizer, solte os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, Turquia, Irã, Iraque e mais o traidor, que é este que se alia e fará a destruição do trono da besta, porque a besta é os estates. E a boca do falso profeta. Quem é aquele falso profeta, não é mesmo? Aquele que fala como cordeiro. E que todo mundo se maravilha com esse falso profeta. A Bíblia, eu acho interessante a palavra de Deus. Os homens escreveram com tantos enigmas que vai dar nomes para tudo. Para a mulher encharcada com sangue dos santos, a mulher traidora, adúltera, aquela que se deitou com os reis, a besta, uma imagem que é criação. Aí eles reúnem para fazer uma batalha. Por que eles se reúnem contra Deus? Por causa disso. Por que eles estão agitados agora? Se prepara, entenda isso racionalmente, minha gente. Ou a gente vai ficar vivendo de fábula. Qual é a maior fábula que eu já escutei na minha vida? É essa que as igrejinhas falam. Olha, venha pra cá pra gente orar por você, Deus vai te abençoar em tudo, Ele é contigo em tudo. Isso é verdade, mas não precisamos ficar correndo atrás dessas coisas, porque Deus conhece as nossas necessidades. E quem é servo de Deus vive dialogando com Ele, não para de orar. É uma vida contínua, somos o templo, Ele está dentro de nós, Ele habita aqui dentro, a gente está com Ele, meu irmão. O mundo dos mortos se agita, porque está chegando o dia do juízo. Então, aqueles que não têm corpo receberão o quê? A segunda morte. E aqueles que a morte não tem domínio é porque receberam em Cristo a promessa da restituição do corpo incorruptível. Mas eles não têm. Porque a oportunidade se chama hoje, enquanto estamos vivos, porque depois da morte segue-se ao juízo. Quem creu está salvo, quem não creu já está condenado, e quem está condenado aguarda o juízo final, segunda morte. Então eles se reúnem com os reis do mundo inteiro para a batalha final, chamada Armagedon, lá em Armagedon, no campo de batalha. Todos os seres, eles planejam dizimar tudo. É uma guerra de tudo, gente. Uma destruição horrorosa entre o mundo espiritual e os governos humanos. Às vezes eu fico pensando, será que esses governantes acreditam mesmo que esses seres são deuses? Porque eles chamam eles de deuses.
Por isso Jeremias vai dizer, os deuses que não fizeram o céu não subsistirão. Porque até Faraó adorava o Deus dele, a ponto dele não enxergar que o Deus de Moisés era o único Deus. E ele lutar tanto para morrer tudo. Por último, foi atingido o filho dele, foi quando ele libertou o povo. Para você ver que a tamanha confiança dos governos sobre os espíritos que eles adoravam. É só olhar para Faraó, que ele adorava os deuses. E os deuses, vós sois deuses. Lembra que Paulo diz? Não sabes que vocês vão julgar os anjos caídos? Meu irmão, o que eu estou falando aqui é tanta pérola que infelizmente tem gente que não entende de jeito nenhum. Mas você vai ver, você vai ver, você vai ver. As naves, os seres. E muitos vão acreditar. As clonagens genética reversa, criadas em laboratórios subterrâneos, secretos. Toda a tecnologia avançadíssima. Territórios isolados que o povo nunca foi lá. Preservação de lugares. E outras coisas sobre crianças no subterrâneo, que é mais grave ainda. Então os governos americanos e todos esses outros governos têm associação com esses espíritos, que eles chamam de deuses. Eles entregam o poder e o controle, eles acreditaram. E o intuito dos espíritos caídos, espíritos imundos, é receber um lugar para estar vivo aqui novamente. É surreal, né? Mas é real, tá? E poder se livrar. Ou poder ao menos lutar contra. Ninguém luta contra Deus. É por isso que você olha isso aqui. Aí a lógica racional de alguém coerente, não alucinado, de ver uma ideologia dessa. Não, Elon Musk vai fazer um chip na testa e na mão. Um anticristo vai sentar lá no templo de Israel, vai reguer o templo de Salomão, e ele vai assinar um acordo de paz, e a gente vai ser arrebatado, vai ficar lá no céuzinho com os anjos, e eles vão fugir aqui da marca da besta. Não existe terceira vinda de Jesus. No dia que ele abrir o céu, a Bíblia diz que todo olho verá. E é o dia do juízo final. É o dia em que Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés. É o dia da condenação de todos aqueles que foram rebeldes ao Senhor, desde os primeiros que morreram até os que estão vivos. Por isso que diz, uns vão se levantar para vergonha e horror eterno, e outros vão se levantar para receber a sua herança, lá em Daniel 12. É que tanto os que estiverem vivos e os que estiverem morrido vão receber a sua sentença. Aí você procura ter essa parte caída? É o ser humano que caiu. Até essa parte caída. Por isso que o dragão, que é um governo, vai arrastar o restante da terça parte. Porque está faltando só terminar a terça parte condenada. Porque os eleitos já têm seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro desde a fundação do mundo. E essa fundação do mundo foi feita desde o dia que Jesus ressuscitou. Ele fez uma nação que ele mesmo elegeu. Por isso que diz nação eleita. Sacerdócio real. Testemunhas de Jesus. Você é? Porque ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Quem anunciará isto e dirá as predições antigas? Ele estava dizendo, quem que vai dizer as predições? Chamem as minhas testemunhas para que elas anunciem a verdade de tudo que eu falei. Porque ser profeta não é adivinhar CPF e vida de ninguém, não. Ser profeta é anunciar o reino dos céus. E pregar o que está escrito de fato aqui. Não vim com essas fábulas mentirosas para cima de mim, não, meu irmão. Aí a gente vai subir e vai ficar lá nas bodas, ainda vai vir um milênio. Não, o milênio já está terminando. É um tempo, tempos e metade de um tempo. Bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Sim, Cristo. Você tem? Porque senão é a segunda morte.
A boca da besta, a boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor diz, eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não veja a sua vergonha. Então se ajuntarão os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. A batalha final. Aí Estados Unidos, aí povo, é uma bajulação com os Estados Unidos, é a besta do apocalipse. Estados Unidos. E o mundo bajulando. Venha governar o Brasil, é mesmo que tu queres? Tudo que os espíritos imundos querem é destruir a oportunidade que você tem. Porque Deus não tenta ninguém. Mas os espíritos já perderam. Não tem nada a perder. Só tentar. Dia a dia. Buscando ao derredor quem ele possa tragar. Estão em algemas eternas. São anjos caídos que perderam sua forma natural, corpo, e agora estão atrás de um corpo para habitar. Por isso é prisão, algemas eternas, filhos da rebelião, anjos caídos, que eram mensageiros do mal. Venezuela passou esse terremoto. Foi hoje isso, irmãs? Porque eu cheguei e só vi essa notícia. Venezuela, não sei nem das outras notícias. O plano deles é... Não posso falar. Tem 3 grandes enganos. Brasil, Estados Unidos e Israel envolvido. É uma farsa que vai acontecer. Envolve o mundo inteiro. Meu Deus. Então eu decidi vir fazer aqui rapidinho essa live. Para dizer que existe realmente sim um sistema que é capaz de criar as mesmas chuvas e tempestades para Dubai, criar em qualquer lugar chuvas e tempestades. Inclusive aqui em Recife, toda segunda e terça-feira chove. É certeiro, há anos é assim. Segunda e terça-feira na época de junho, julho, toda segunda e terça chove. Cronometrado, inclusive. A mim não engana, porque desde o primeiro tsunami da Indonésia que o Senhor Deus me mostrou, e depois teve em 2011 do Japão, e tantas outras catástrofes de Brumadinho, e tantos outros lugares, e tantas outras coisas, e o Senhor foi me mostrando, ele me mostrou antes das catástrofes existirem, ele me disse, me mostrou, depois foi me contando como era feito, o que era, e agora não adianta dizer que não. Por mais que vocês venham aqui, outras pessoas que nunca me viram, e dizer, impossível. Não, querido. Não é impossível, é totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Vou ver o comentário aqui. Irmão Tiago, eu não posso falar porque antes de acontecer essas coisas, Deus disse que haveria 3 grandes enganos. Que muitas pessoas iam ser pegas pela emoção. Eu esqueci os restantes, as irmãs devem lembrar. São 3, envolvendo nossa nação, o Brasil, Estados Unidos e Israel. É um engano.
E o Espírito Santo de Deus é que deve direcionar cada pessoa que é salva em Deus, para não cair nisso. Eu não vou poder me meter, isso é muito sério, sabe? Uma das coisas que eu posso falar é que não existe essa questão de extraterrestre. Eles podem aparecer com uma enorme nave, um ser todo de luz, curar pessoas, fazer a perna de alguém crescer na sua frente, um morto se levantar, pessoa que veio que viveu não sei quantos anos passado e voltar para cá, saiba, cuidado com todo engano que vai existir nessa terra. É surreal. Eu acredito que o ano de 2027, beirando 2028, vai ser uma das coisas assim mais loucas na vida. É sério. Eu, sinceramente, eu acho já que o ser humano já tá meio pinel já, porque eu fiquei olhando esse negócio da nave da mulher lá, e meu marido disse, que loucura, como é que a pessoa... Aí meu filho até mandou para mim, foi por esse motivo que meu filho mandou para mim, eu disse, olha isso. Aí não consegui abrir, porque não dava a rede, só dá a rede quando quer lá. Quando dá eu faço uma live, tem uma live meio desconjuntada aí, mas é isso. Aí eu disse, você tá vendo isso aqui? Acho que eu já vi esse vídeo circulando, mas eu não parei para prestar atenção. Aí quando eu cheguei, eu mostrei. A gente viu. Aí eu disse, será que tem algum significado isso? Algum engano bem grande envolvendo o Brasil. Essa nave representa isso. Que vai vir nave lá no jogo, não sei o quê. Não acredito. Mas que essa questão vai envolver muito o Brasil. Envolve o Brasil, esse engano. Claro que envolve. Foi o que ontem? Isso foi o terremoto? Ou o que foi ontem no Jogo do Brasil? Peraí, deixa eu voltar os comentários todinho para eu ver o que estão falando. Peraí. Meu Deus, Jesus, tem de misericórdia de nós. Irmãos, olha, o que vai adiantar? Você talvez, eu acho que a maioria não vai querer saber de tanta coisa. Vamos ser simples e básico, pronto. Vamos ser irmão Tiago, todo mundo que está aqui. Vamos fazer uma coisa simples e básica, sem muita firula. Quer servir ao Senhor? Reconhece que você e eu somos pecadores? Não temos nem nada de bom em nós? Porque não tem. Preste bem atenção. Olha, irmãos, se tu me levar vocês para casa de vocês para passar uma semana lá, se eu não vigiar ou tu vigiar, a gente briga lá, nós duas, nós dois, todo mundo. Manda alguém no supermercado, se tiver alguém lá com cara feia e xingar e tu não tiver vigiando, a gente briga com alguém. Se alguém não disser uma coisa que a gente gostaria de ouvir, será que sempre a gente vai aceitar aquilo? É porque a gente sempre vai esperar que todo mundo vai retribuir a gente com amor. E se não retribuir com amor, será que a gente vai conseguir retribuir com amor a alguém? É que não há nada que eu e você faça para que a gente seja chamado de santo. Mas a gente tem que buscar a santidade em Deus. E só Ele pode transformar nossas vidas. Não tem como a gente fazer alguma coisa que a gente possa... Porque se a gente pudesse fazer algo, Jesus não precisaria ter vindo. Nós ficávamos matando ovelha até agora. Mas só que matar uma ovelha, ele não bebe, Deus não bebe sangue de animais. A lei veio por causa da dureza do coração do homem, para tentar condicioná-lo a obedecer uma regra. Entenda isso. Uma coisa física e natural. Não uma coisa ilusória. Vou exemplificar. Deus permitiu que a lei fosse constituída. Vai matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque, na verdade, é um espelho que refletia o futuro da eternidade.
Essa obra é internamente gerada no ser humano lá no futuro, no momento agora. Só que naquele período eles tinham que cumprir aquelas regras e saber que aquilo havia contaminação, que ali havia pecado. Não toque naquilo, não faça isso, para que eles fossem direcionados a ter uma vida santa. Mas mesmo assim eles eram rebeldes. Quando Deus alimentou eles no deserto, eles ainda tinham o desejo de estar comendo carne na festa lá com o faraó. Mesmo sendo escravo e adorando outros deuses, eles não estavam nem aí. Quando Moisés subiu no monte, eles foram arrumar uma joia, umas coisas para construir bezerros para adorar. Porque tudo o que eles queriam era consultar os espíritos que haviam incorporados nessas estátuas, como de Baal, Moloque, Deus Acera e tantos outros postes e monumentos que foram levantados para adorar a esses espíritos que eles viam nessas estátuas, nessas coisas, obeliscos, que até hoje tem esses obeliscos por toda parte. Inclusive, o Egito levou até para a Turquia. Tem história sobre o Egito na Turquia. De toda... E no Brasil também, que está ocultada lá na Amazônia. Tem muita coisa lá escondida. Meu Deus. Quem tenta falar de lá, ali já é uma coisa mais... Ali realmente. Ai, meu Deus. É muito sério. As pessoas só querem saber de teorias da conspiração, pois... Quer se ver ao Senhor? Diga assim, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Contra o corpo que é o teu santuário. Eu não posso me salvar. Não sei como fazer. Perdoa os meus pecados, minhas falhas e transgressões. Ajuda-me, Senhor. Me dá a direção, me ajuda. E clame e peça ao Senhor por entendimento e discernimento. Examine as Escrituras. Seja uma pessoa justa e leve o maior mandamento de todos, o amor. O amor, pronto. Porque se não houver amor, você pode doar seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser e não vai adiantar se não tiver o verdadeiro amor de Deus, que o amor verdadeiro é perdão o tempo inteiro. 70 vezes 7, amar quem nos persegue. É amar, é amar, é amar igual criança. Levou um tapa, perdoou, daqui a pouco tá abraçado. Aí, claro, né, que a gente não vai andar com serpente. Mas a gente vai perdoar de coração, porque se fingir, Deus sabe. O 666 não seria sobre a estrela de Renfan de 6 pontas e o governo deles? Envolve isso aí também, porque é sobre o governo deles mesmo. Irmão, para fazer o corte eu também agora não consigo, que eu tive um dia tão coisa para eu pensar. Você acredita, eu tive tanta coisa para fazer. E inclusive eu vou para a roça, não sei como é que vai ser isso, minha irmã. Agora de noite eu tô tão cansada. Tá numa correria tão grande. Minha mãe deu um problema no celular dela, ficou incomunicável. E eu na roça. Aí precisei instalar tudo, descobrir qual era o e-mail dela para poder resgatar tudo. E ela não sabia e-mail, não sabia a senha. Eu tive que usar minha mente para fazer tanta coisa hoje, ajudar tantas coisas. Você não imagina. Eu estou extremamente cansada. Só Jesus. Entendeu? Se alguém puder te auxiliar aí, né? Ele causou a destruição e agora está ajudando, é isso mesmo, é o abutre. Nós caímos, mas lutamos diariamente. Pois é. Nada que venha dos Estados Unidos ou de qualquer outro governo humano pode nos salvar, porque eles são os próprios criadores de tudo que causa aqui nessa terra. Trabalha em supermercado? Pois é. Busque ser fiel ao Senhor, Tiago.
Busque ser fiel ao Senhor. Nunca queira ser melhor que ninguém. Mesmo que certas coisas que talvez você queira fazer para alguém, você às vezes quer, né, como ser humano, que a pessoa reconheça, mas não espere, faça como dizem Provérbios. Dê sem esperar alguma coisa em troca. Sirva. Jesus, ele serviu. A gente não vai levar nada daqui. Seja a melhor pessoa possível na sua vida. Não porque você quer mostrar para as pessoas que você é cristão ou que você está sendo a melhor pessoa, mas é porque existe um Deus que você vai honrar a Ele sendo uma pessoa maravilhosa. Ser honesto, verdadeiro, sincero, não estar metido em falcatruas, sabe? Tudo que for para glorificar a Deus, daquilo que Deus vai estar te vendo. E certamente, se você for fiel, é como a Bíblia diz, é por isso que as pessoas não veem as coisas, elas acham que ter casa, carro, conquistar coisas, objetos, que isso aí é presente de Deus, estou maravilhada, a salvação não tem nada a ver com isso, a salvação é além de coisas terrenas, salvação é você saber que a presença de Deus habita dentro de você e que você fará um dia alegre, porque é Ele que está produzindo esse dia. Não são coisas, nem pessoas, nem objetos que faz a gente ser feliz. É a presença de Deus. Aquela live que está aí gravada, eu estava lavando a louça e comecei a adorar o Senhor. Eu disse, eu preciso dizer às pessoas que elas têm que adorar a Deus. As pessoas estão se afastando de adorar a Deus. O Brasil precisa entender que se ele quiser se livrar do que há de vir, eles precisam se converter e invocar ao Senhor que Ele abra os céus e segure o dragão. E o dragão é real. O dragão é aquele que está amarrado junto ao grande rio Eufrates. São os 4. É claro que a posteridade deles se misturaram já. E é isso. Eu tô cansada, não consigo mais continuar de tão cansada que eu tô. Não sei como eu vim ainda fazer live aqui. Mas é isso, gente. Olha, Deus tenha misericórdia. Eu nem sei o restante das notícias. E o que falou aí do Jogo do Brasil? O que aconteceu no Jogo do Brasil? Foi o quê? Ah, Tisbe. Inclusive falaram que ia ter uma invasão dos tais ETs às 19 horas no estádio. E neste horário aconteceu o terremoto. Estavam distraídos com os jogos, enquanto eles afligiam o pessoal da Venezuela. E também estão afligindo cada vez mais os palestinos, né? Que estão lá. A coisa tá feia lá. Meu Deus, esse mundo. E aí passei a estudar a Bíblia e me aproximar mais de Deus. E eu leio, mas não vejo mais como antes. Eu fico emocionada, viu, Tiago? O que eu posso dizer é... Sabe criança quando chega para o pai, porque tem confiança nele, e diz assim, olha, painho, eu errei tanto. Me dá uma oportunidade de acertar. Eu te amo, não quero ficar longe do Senhor quando tudo isso aqui terminar. Me dê a diretriz de como acertar, porque a gente não acerta não, te digo, Tiago. Tem dias que eu pergunto assim, como é que o Senhor me chamou? Eu sendo tão imperfeita desse jeito, Deus. Tenha de misericórdia de mim, porque eu não sou uma pessoa que poderia estar pregando. Eu não falo que eu sou uma pessoa que entenda, para daqui a pouco vocês vão pensar que eu ando aprontando. É, assim, tem as minhas imperfeições, né? Sou falha, fraca demais. Às vezes alguém vai falar uma coisa e eu interpreto errado.
Problemas, irmãs já enfrentaram cada coisa comigo, já bloqueei gente, interpretei errado, me chateio, como qualquer outro ser humano, me chateio como qualquer ser humano. É muito complicado. E só que a gente vê essas coisas que nós fazemos, a gente se entristece porque a gente não quer viver errando, a gente gostaria de agradar a Deus em tudo, mas não tem como não. Mas o que importa é vocês sempre fazer o que é correto, independente do que vai acontecer. Onde quer que você esteja, a maior vida de um cristão não é mostrar com a aparência. Esses são os sepulcros caiados. Por fora aparenta piedade, mas por dentro já morreu faz tempo. Então as pessoas acham que o outro é cristão por causa da aparência, de alguma coisa que faça e que demonstre, mas a maior demonstração de um verdadeiro cristão só Deus pode ver. Só Ele. Entendeu? Então é isso, gente. Eu tô tão cansada. Jesus, oremos uns pelos outros, tá bom? Toda vez que nós formos orar, apresentemos uns aos outros. Pai, o povo do Instagram, meus irmãos lá do Instagram, não sei o nome de todos, mas o Senhor sabe. Aí ora, apresenta. Tenha misericórdia, Senhor, livra essa nação. Abre os olhos do povo brasileiro para eles entenderem que o maior salvador nosso é Jesus. Não é Donald Trump, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém humano. É o Deus vivo. Só Ele abrindo esse céu e resolvendo essa situação. Porque é eles que causam terremoto, gente. Olha, em 2004 eu vi o terremoto da Indonésia, em 2011 eu vi o do Japão, eu vi os acidentes de Brumadinho, que não é um acidente. Eu vi coisas com gente famosa, negócio de avião, antes de acontecer, e eu ficava perguntando a Deus, meu Deus, por que só me mostra essas coisas e não dá tempo de avisar as pessoas, né? Então o Senhor começou a me mostrar muitas outras coisas que eu fui contando aqui. E é o homem que cria tudo isso. Mas a Bíblia fala que Deus destruiu, que Deus não sei o quê. Deus diz isso, entenda, quando ele vai dizer que ele usou Nabucodonosor como uma régua e juízo, mas ele permitia por conta da iniquidade do povo. Porque se eles eram iníquos, eles não tinham aliança com Deus, então Deus deixava que eles sejam destruídos. Então o próprio mal se autodestruía. E o que é que Deus fazia? Tirava o seu povo. Vamos enviar o Jeremias, foi um dos maiores que a gente vê na Bíblia. Jeremias chega para o povo. Na verdade, não foi nem assim, tem outra parte aí. O povo chegou para Jeremias e disse, olha, a gente quer saber se a gente pode ir para o Egito. Fale com seu Deus. Aí Jeremias foi falar com Deus. Aí 10 dias depois, Deus respondeu para ele, ele foi lá. Disse, olha, Deus disse que vocês não fossem para o Egito. Se vocês forem para lá, vocês vão morrer. Sabe o que eles fizeram? Acenderam bolos, fizeram bolos com passas para a rainha dos céus, acenderam velas, incensos e ainda disseram, nós vamos fazer sim. E vamos para lá sim, porque lá tem comida e lá é bom. Porque o Egito rico, poderoso, e eles não queriam ficar, eles foram. Deus toda vez falou, também, novamente, através de Jeremias, o pessoal chamou o profeta Ananias, venham para cá, vai ter paz em Israel, Jerusalém, venham, vai ter paz em Jerusalém. Aí Deus manda Jeremias dizer para o povo, fiquem aí 70 anos para a expiação do pecado de vocês. Vão ter filhos, produzir, plantem uma vinha, porque se vocês virem para cá vai morrer todo mundo. O que foi que eles fizeram? Muitos vieram e morreram. Quem ficou? Deus sempre disse, olha, Deus agiu dessa forma, está provado isso na Bíblia o tempo inteiro. Deus vai dizer assim, fulano, fulaninho, saiam daí, que vai haver uma destruição. Por que Deus dizia? Porque ele via o plano dos governos. Os profetas iam, se arrependam, como Jeremias chegou com o escrivão para dar a carta para o rei. Olhe, Jeremias mandou o escrivão escrever isso aqui para o senhor ler. Aí ele vai, olha, rasga de canivete e manda tocar na fogueira. Não aceitou e mandou prender os dois. Eles nunca aceitavam. Quando diziam para os governantes, parem de ser maus e cruéis, vocês estão destruídos, lembra da carta do rei para o rei de Tiro?
Ezequiel escreveu uma carta para o rei de Tiro, inclusive ele ainda menciona Daniel, dizendo assim, você pensa, rei de Tiro, que você é mais sábio do que Daniel? Ele estava dizendo, Deus já revelou para Daniel o que você iria fazer. Então Deus sempre enviou os profetas para dizer para os governantes, deixem de ser cruéis e maus. Vocês deixam as mulheres viúvas, os filhos sem os seus pais, vocês destroem, vocês comem a vinha do povo, vocês levam o tesouro dos territórios e vocês escravizam o povo. Aí eles não obedeciam a Deus. Aí o que é que Deus fazia? Mandava os profetas ir para o povo. Saiam daqui. Olhe, Nabucodonosor vai vir e vai levar vocês como escravo. É para ir? Não queriam. Queriam ficar onde não era para ficar. Então Deus usou a própria maldade do homem para ele se autodestruir. Era o caminho que eles queriam. Mas aqueles que diziam, Senhor, eu não sou a favor do que está acontecendo aqui, lá em Ezequiel 9. Aí que foi que Deus diz, olha, mande o anjo da morte passar na porta do santuário até o menor e matar todos que não têm o selo na fronte. Porque Deus via que todos aqueles eram rebeldes e que não ia ter conserto. E aqueles que diziam, Senhor, nós somos sendo injustiçados, não estamos a favor dessa matança, porque eles sempre mataram pequeninos. Até hoje, há sacrifícios de vidas para oferecer aos espíritos, os quais eles chamam de deuses. Meus irmãos, os deuses que essas pessoas adoram são espíritos de seres que já passaram por aqui. É só você se aprofundar nisso e ver que é comprovadamente isso. É uma longa história para se resumir isso aqui agora. E esses deuses é desse jeito. É por isso que o Moloque, o Baal, eles acendem a fogueira e jogam lá a oferenda deles. E a Bíblia vai mostrar isso o tempo inteiro. Quem é que pede? Sabe aquele desenho lá que a menina grita e o monstrinho SA fica tudo feliz? Pronto, é tipo isso aí. É já as mensagens subliminares enfiadas no mundo aí. Por toda parte. É sobre isso, gente. É muito sério. No dia que eu cheguei para falar até assim, Flávia, Deus me mostrou um negócio no mundo espiritual que só ligou a chave. Porque agora eu estou entendendo quando o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, é sobre a direção do que está acontecendo. Porque aconteceu uma situação em que eu vi nitidamente que era um espírito. Isso é o que aconteceu. O meu óculos simplesmente sumiu. Ninguém achou. E sumiu até o controle do videogame do meu marido. Sumiu. Sumiu. De dentro de casa, sumiu. É uma longa história. Isso aí é o de menos. Entendeu? O mundo espiritual é muito sério. Existem seres que estão presos no mundo dos mortos e que dariam tudo para ter a oportunidade que eu e você temos agora. Ela se chama agora, hoje. Porque depois da morte ninguém volta mais para cá, segue-se ao juízo. E o que volta é só na potestade, uma dimensão entre o real, entende? É uma prisão. Por isso eles fazem esses portais, esses rituais, para tentar trazer. É sobre isso, minha gente. A coisa é muito séria, Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. O plano do Bill é apagar o sol, né? Por isso toda hora passam. Pois. Não é esses filmes de criança, terror. Então, um céu limpinho e chovendo. Eu já vi também. Uma vez eu tava indo com um rapaz de Uber Moto, aí de repente a gente na BR, assim, chovendo. Aí ele olhou assim e fez, que loucura é essa? Cadê as nuvens? Não tem nuvem não. Aí ele disse, erro, hein? Como é isso? E eu calada. Porque eu não vi brecha nenhuma pra eu falar, senão, né? Quando tem eu falo. Aí eu, calada. Não adiantava estender o assunto. É sobre isso, minha gente. Aqui é toda segunda e terça-feira no mês de julho.
Eu só vim perceber porque uma colega minha tinha falado, aí eu comecei a analisar. E aí meu marido disse, eu já tinha percebido isso faz tempo. Eu disse, pois, olha, Deus está botando agora horário e dia para isso. Eu fui lá no coisa da APAC e disse assim, olha, fala pro sistema rápido de vocês mudar o dia, tá? Não botar na terça-feira para chover não. E eu vou ver semana que vem, vocês não vai... Eu escrevi umas coisas lá e quando foi, tu acredita? Não choveu. Aí meu marido disse, tu fizesse isso? É louca. Eu disse, mas... Ah, meu Deus do céu. Era bom que muitos fossem lá. Disse, parem com esse sistema imundo. O ser humano precisa acordar. Quem fará isto? O Senhor acordará os seus filhos. Seus filhos não serão enganados, mas o mundo vai ser. O mundo vai acreditar em extraterrestre, o mundo vai acreditar nas naves. Tudo isso é os homens, cagão, comedor de farofa, que fica aí consultando os mortos, chamando os espíritos, igual os faraós faziam, os povos no passado. Consultava morto, meu irmão. Ficava consultando, chamando para perguntar se ia vencer batalha, como é que iria fazer para ter poder, para destruir. Mas, menino, é uma longa história. Depois a gente fala. Deus abençoe. Embora descansar um pouquinho. Vou cuidar de bicho. Olha, eu vou te falar, viu? Eu tô tão cansada esses dias todinho, minha irmã. Bezerro dá trabalho. É bonitinho. Todo mundo diz, ai, que bonitinho. Mas dá um trabalho. Dá um trabalho tão grande, é tão cansativo. Eles já estão até me conhecendo. Quando eu chego... Aí meu marido fica de um lado botando uma ração balanceada para eles lá. E eles foram tirados, para você ver, eu fiquei observando isso. O ser humano por dinheiro faz tanta coisa. Eles pegam os filhotes, minha irmã. Tira das mães para pegar o leite das vacas. Não estou dizendo a gente, os povo por aí no mundo. Para pegar as mães, tirar o leite delas e industrializar, fazer o que eles quiserem as indústrias aí. E os pobrezinhos ficam sem ela. Eles pegam tristeza parasitária, pegam mesmo de doença, sabe? De clostridioses, é mesmo de problema, e aí tem que vacinar, e não sei o que. Aí tem um lá que tá tão doentinho, caído, olha, ele vai ter que vacinar. É um aperreio tão grande. Aí eu entro lá no curral deles lá, no galpão, com um balde de uma mamadeira do TT deles e uma outra de farelo, né? Aí quando chega, aí os maiores, minha filha, que quer mamar também, e só que tem que mamar os pequenos, eu penso no aperreio. Aí quando eu faço assim, tetê, boi forte, eu faço tetê, boi forte, esse bem alto, aí eles vêm. Aí vem o outro lá, fica assim querendo me dar cabeçada, porque não quero dar a ele. Ele pega e enfia a cabeça, minha filha, dentro do balde. Aí eu saio pra lá, rapaz. Eu domino sobre os animais. Aí ele pega, sai. Agora, sabe o que eu percebi nesses bichos? Eles adoram eu cantando hino. Tu acredita, meu irmão? Fiquei lá de noite orando e louvando a Deus, e os bichos lá olhando pra minha cara ao redor. E eu lá louvando ao Senhor. Aí tava com a escovinha fazendo cafuné na cabeça dos menorzinhos, né? Que tão fraquinhos. Eu boto pra chorar, fico chorando, olha, eu sou muito mole, não gosto de ver bicho sofrendo. Olha, e pensei, aí eu fico me aperreando. Uma loucura mesmo, eu tô com a minha cabeça, olha pela minha vida, que eu tô cansada, mas eu vou porque eu tenho amor às coisas que Deus fez. Aí eu fico olhando lá, eu orei por eles. Irmão, é uma loucura a minha vida. Eu tava lá orando, pedindo a Deus por cada bichinho daquele ali. Eu disse a meu marido, meu filho, não vende esses bichos, não. Entregue tudo na mão de Deus. Deixa eu cuidar desses bichos. Eu falei, sabe? É uma loucura, meu Deus do céu. Mas dá dó. Tem um lá que tá doentinho. Se ele morrer, eu vou chorar tanto, 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 tanto. Aí meu marido foi agora atrás de um veterinário pra pegar tudo certinho, pra saber, né, pra fazer. E aí vai ver como é que vai ser feita essa situação, rapaz. O pobrezinho. Tão tristinho, ele tá. Que é aquela doença parasitária, sabe? Aí vai ter que tomar uma injeção e tudo. Tomara que ele reaja. Aí os outros, tem um lá, minha filha, o bicho é brabo, viu? Ele é um bezerro, mas o bicho parece um búfalo, menina. O jeito dele, assim, todo entroncado. Ele é pequeno, ele deve ter uns 4 meses. Mas o bicho, ele olha pra mim assim, vice, que eu disse, olha, você vá pra lá, viu? Ele fica, tipo assim, sabe?
Ele dá aquelas patadas assim, bem pesadas. O bicho é firme, o bicho é todo taludo, pequeno, mas o bicho deu a cabeça daquele levou longe. Aí eu disse, menino, que bicho, você se aprume. Aí eu achei interessante que eu tava cantando um hino, né? Que eu sempre adoro o Senhor, todo canto. Aí eu tava lá, que tava precisando orar por tudo que tava acontecendo ali, aperrei. Aí eu louvando e orando na cabeça dos dois que tá doentinho lá, e ele não veio, o marrento. Aí ficou lá, tipo assim, sabe, com aquela carinha dele. Eu vou filmar ele depois do dia, botar nos stories aqui pra vocês verem. O marrentozinho, bichinho brabo, bicho brabo. Tem vários brabos, mas esse daí é um dos. Ele arruma confusão com os grandes. Menino, o bicho, ele passa. Olha, esse daí, ele é virado, minha irmã. Tem um negócio do coxo assim, ele salta o coxo. O bicho é fogo, ele salta o coxo, dá com as patas. E tem os maiores que ele dá cabeçada, tu acha? Os outros saem cambaleando assim. Eu digo, Deus me livre. Se ele pega o outro ali e faz isso, imagine eu. Aí eu tava lá louvando, e quando eu vi, ele tava me observando. Eu louvando. Aí eu disse, tu quer, Tetê? Aí ele, Aí eu disse, deixa de tuas coisas, rapaz. Deixa das tuas coisas. Na graça. Meu Deus, eu fico observando assim. Eu estava até dizendo, Senhor, eu tento ir pro outro lado, tu me empurra por dentro dos matos. Eu disse, Jesus, eu tava querendo fazer o negócio das costuras e agora eu vou costurar como? Com um bando de bicho pra cuidar. Eu sei não é da minha vida não, nem live eu ia conseguir fazer aqui. Eu vim porque eu vi as coisas acontecendo e vim fazer, falar lá e fazer. A live. Mas não é fácil não. Ai, Jesus amado, uma figura aquele bicho. Se eu for realmente hoje de noite pra lá, amanhã de manhã, eu vou filmar ele e boto ele aqui, o brabinho. Se ele não adoeceu, né? Porque a gente tem que correr com a vacinação, porque passa de um pro outro. Já isolou o outro, mas pode ser que já tenha pego, né? E ele tava meio tossindo também. Eu tô preocupadíssima, mas tá tudo na mão de Deus. Seja feita a vontade de Deus, Deus é quem sabe. Mas é uma graça, rapaz. Tem uns lá que é grande, mas tipo assim, deve ter o quê? Uns 5 meses já. Uns 4, 5 meses, eu acho. O bicho já é grandinho, não é grandão, mas é maior. Aí ele é meio brabo também, sabe? Aí só que como a gente cuida deles, dá comida, né? Fica tratando, aí eles respeitam, né? Mesmo que fique demonstrando que ele quer dominar, né? Aí eu tô. É uma loucura aí. Eu vou passando, já vendo, e aí não tá lá, e aí eu vou descendo. Aí eu vinha descendo com um balde e o mamar deles, o tetezinho, a mamadeira gigante lá. Aí eu passei pelo curral para abrir, quando eu vou abrindo, lá vem ele. Eu vá pra lá, viu? Olhe, Deus vivo disse que eu domino sobre você. Aí ele, aí vai, aí enfia a cabeça. Eu digo, sai daqui, rapaz, não brinca comigo não. Aí eu tenho que botar a voz grossa, que eu não sei de onde eu tiro, mas eu faço. Esses bichos não vêm pra cima de mim, porque o bicho tem uns bichos que é brabo, meu irmão, que não dá pra você brincar não, entendeu? Quando esses bichos crescer, eu não vou querer muito contato não, viu? Porque enquanto eles são pequenos, tudo bem, mas depois bicho grande é perigoso, né? Assim, você não pode confiar, você não pode passar por trás deles, porque eles podem dar uma coice, né? Nem na lateral, assim, descuidar, tem que ficar atenta, é bronca. Agora tem os mais dóceis, né? Que gosta de você, que vem atrás, que fica pedindo cafuné, que tá com ciúme. É uma graça. Aí tem os que você vai fazer cafuné e vê o brabo chegar, querer peitar você, e ele ir contra o brabo, dizer, sai pra lá, com ela não. É uma figura. Eu gosto, mas também é muito cansativo. Mas é legal. Deus sabe de tudo. É uma fofice. É o quê? Matando mosca. Rapaz, teve uma época que aqui tava aparecendo muita mosca e os vizinhos também estavam falando. Mas até que parou. Os pequenos, né, Vivian? São os mais.
Mais brabo, né? Acredito que Deus fez como a Torre de Babel, confundiu as línguas, o mesmo com os animais e o humano. Porque se o ser humano já planeja o mal entre eles, imagina-se também comunicar-se livremente. Os animais entendem. Aqui em casa, eles não achavam que os animais entendiam. E eu sempre pensei isso aí, Gleice, que tu tá dizendo. Aí o meu coelho subia na cama e ficava com raiva, dando batida assim, trelando, e chegou logo novinho, a fazer uns cocôzinhos. Eu peguei e briguei com ele. Eu disse, aqui você não faça não, viu? E dei uma bronca nele. Aí ele parou de subir em cima da cama. E meu marido disse, hoje tu já percebeu que Memel não sobe em cima da cama? Foi tu brigou com ele. Ele disse, tu disseste que ele não entende. Aí, será que entende mesmo? Eu disse, entende. Pois então tu vai ver. Aí quando passou, aí eu disse assim, Memel, você pode subir em cima da cama, viu? Agora não pode ficar fazendo sujeira em cima da cama não, venha. Ele veio pra cama. Entende, o meu coelho eu levei ele pra roça, deixei ele preso por causa dos cachorros. E aí quando eu saí, de noite, que deixei ele solto dentro de casa, aí eu fui no banheiro, ele ficou olhando. Aí eu disse assim, olha, eu vou entrar no quarto. Se tu ficar aí, os papangu vai te pegar, que aqui tem aranha, lagartixa, morcego e ainda tem os cachorros que podem te pegar. Oxe, ele correu pra dentro do quarto. E chegou toda vez eu faço isso, quando ele tá lá. Eu disse, olha, eu vou entrar, viu? Vou fechar a porta. Ele já sabe o que é a porta. Então, assim, tem coisa... Realmente, os animais, eles entendem mesmo. Eles entendem. Tanto que entende que o filhotinho que tá doentinho, quando o meu marido levantou ele, que ele tava cuidando dele, quando eu cheguei com o mamá, ele veio para perto. Eles entendem as coisas. Tinha a coisa dele de cocheira lá para beber água e a mangueirinha, ela não tava saindo água. Aí tinha um dos bezerros que foi lá. Aí ele olhou assim pra mim, olhou pra mangueira, aí empurrou assim a mangueira e ficou tipo assim olhando pra mim. Aí eu disse, não tá saindo água, né? Aí ele pegou, atravessou assim por trás, se enganchou na mangueira e ficou puxando, pensando assim, pra sair água. Aí eu gritei pro meu marido, olha, abre a torneira pra sair água pra ele. Eles entendem, minha irmã. Até as plantas, tudo, ser vivo. Como é que Deus ia dizer, todo que tem fôlego louve ao Senhor? E a Bíblia diz, lá no livro de Jó, que os animais e a natureza reconhecem a existência de Deus. Claro que sim. Eu falo com os bichos, com planta, com todo ser vivo. Falo mesmo. Eu falo, e eles entendem. Eu só não entendo muito eles, mas eles entendem. Aí eu tenho uma cachorrinha e uma gata. Eles entendem? Entendem. Entende, ó, Memel, se eu viajar, ele fica chateado. Se eu for para um canto e não levar ele, ele fica chateado. Se eu fechar a porta do quarto ou daqui, ele bate lá para abrir. E ele peita, quer peitar a pessoa batendo, dando patada, igual o marrentozinho lá que tem lá. Que eu vou filmar esse bicho velho pra vocês. O bicho é brabo, minha irmã. Ele pula o negócio. Eu fico imaginando ele grande. Misericórdia, porque ele pequeno, ele peita os outros, vice, eu acho que vai ser o manda-chuva lá. Ele é fogo. Oxe, olha, pra cuidar dele é bronca, vice. Ele é. Aí eu, olha, vem cá. Eu digo, olha, rapaz. Aí tem um lá que eu tenho um pouquinho de medo dele, que ele já é um pouquinho grande, mas ele gosta de mamar. A minha sorte é que eu dou de mamar a ele, porque senão acho que ele já tinha. Aí eu digo, o TT você quer, né, o TT? Mas quando você tá aí bufando aí pro meu lado, né, traidor? Você vai ter que ser mansinho comigo, viu? Aí ele vem. Quando eu já tô descendo assim, ele já sabe que é o leitinho que vem. Ele já sei que ele sente falta. Aí da lá de casa dá pra ver, assim, eu fiquei levantando a cabeça assim pra olhar, sabe? Eles são uma figura. Então tá bom, gente. Fica com Deus. E é isso.
Senão a gente fica aqui, eu converso, uma mulher muito conversadeira. Deus abençoe. Fica com Deus. Flavinha, minha irmã. Por isso converso com as minhas plantas, elas respondem, viu? Responde. As plantas daqui de casa, a jiboia, as outras que estavam tudo fraquinha. Eu comecei a conversar com elas e dizer para elas que elas tinham que ser fortes, mas agora estão bonitas. Eu converso com tudo. Todas as plantas, as bananeiras, os animais, os cachorros. Ele até fala assim, menina, esse cachorro só falta falar, né? Quando te vê, né? Ei, Revice. Aí ele faz, que ele faz assim, que ele fez alguma coisa com ele ontem, disse alguma coisa. Aí ele fez, tipo assim, af. Era bom filmar isso, parece piada. Ele fez, mas rapaz, esse cachorro só falta falar. Tipo, eu tava lá com os animais, fica com ciúme dos bezerros, né? Ele tá bem ciumado, que é ciumento, o pretinho com branco, ele é super ciumento. Aí eu tava vindo, ele, do que foi, menina? Eu tava com os bezerros. Eu digo, agora pronto. Aí ele faz, aí, oxe. Tipo assim, que eu faço muito isso, acho que tipo, era bom eu filmar pra vocês verem, é tão fofinho, rapaz. Eu rodeada de bicho agora, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, só Jesus da causa. Ai, Flávia, eu tô tão cansada, amiga. Cansadíssima. Olha, lá não pega internet direito. Só pega quando eu subo as escadarias. Tem que ficar lá procurando uma coisa pra pegar. É bicho pra tudo que é lado. Tô cansada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. A gente só faz aquilo que Deus permite. O mundo se acabando, os homens destruindo o mundo e a gente querendo cuidar daquilo que Deus fez, que é os animais, o ser humano, amar ao próximo como a si mesmo. E essas criaturas destruindo tudo por aí. Jesus, tome domínio dessa terra depressa. É o que a gente precisa dizer. Senhor, venha, tome domínio, a terra é tua. A gente já sabe quem é o mal, é o ser humano. Não adianta vir mais com essa farsa de dizer, é um ser, um diabo, é ele que causa tudo isso. É não, é o ser humano. É o ser humano que causa. E foi. É uma mentira atrás da outra esse mundo, né? Vai, Claudinha, vai ficar salva. Então tá bom, gente. Tchau.